A guerra é feita de tiros, explosões e ordens gritadas no meio do caos. Mas, para muitos soldados, o verdadeiro terror não vinha do inimigo. Vinha da noite, do silêncio, do frio que parecia ter vida própria, e de algo que se movia entre as sombras, observando, esperando, respirando, junto com eles. Esta é a história da chamada Sexta-feira 13 da FIMB, um episódio vivido por soldados brasileiros nos Apeninos italianos, durante a Segunda Guerra Mundial, uma noite em que a lógica militar não foi suficiente para explicar o que aconteceu. Ainda não é inscrito no canal Dossiê Sombrio? Inscreva-se, curta e compartilhe este vídeo. Hoje, você vai conhecer um dos relatos mais inquietantes da Força Expedicionária Brasileira. Era um inverno que parecia querer expulsar qualquer forma de vida das montanhas. Os Apeninos estavam cobertos por uma neve espessa, silenciosa, que absorvia os sons e devolvia apenas ecos distorcidos. A neblina descia como um véu pesado, escondendo árvores, rochas e até o próprio horizonte. Os soldados da FIB avançavam em patrulha, cada passo afundando na neve, cada respiração formando nuvens brancas que desapareciam rápido demais. A missão era simples: reconhecer o terreno, verificar movimentações inimigas, retornar antes do amanhecer. Mas, desde o início, algo parecia errado. Os homens relatam que o vento não soava como vento. Ele parecia carregar vozes, sussurros longos, arrastados, que vinham de todos os lados, e de lugar nenhum. Sons que não pertenciam à guerra, nem à natureza. Os soldados caminhavam em silêncio absoluto, mas ouviam passos atrás deles. Passos que não pertenciam a nenhum membro da patrulha. Quando paravam, os passos paravam. Quando avançavam, os passos avançavam. Era como se uma presença invisível imitasse seus movimentos, mantendo sempre a mesma distância. A escuridão era tão densa que parecia sólida. As lanternas iluminavam apenas alguns metros à frente, e mesmo assim, a luz parecia ser engolida pela neblina. Em certo momento, um dos soldados jurou ter visto uma figura alta e escura se mover entre as árvores. Não era alemão, não era partigiano, era algo que se movia rápido demais, silencioso demais. Grande May. Quando apontaram a lanterna, não havia nada, apenas neve pisada, e marcas que não pertenciam a botas. Outro soldado relatou ter ouvido seu nome ser chamado. Uma voz baixa, rouca, que parecia vir de trás de uma pedra. Ele se virou, mas não havia ninguém. A patrulha inteira estava à frente, e nenhum deles tinha falado. A voz parecia vir de um lugar onde não deveria haver vida. O frio aumentava. Um frio que não era apenas temperatura. Menos era uma sensação física, quase espiritual, como se algo estivesse drenando o calor do ar, da terra, dos próprios corpos dos soldados. Alguns descrevem a sensação de que a montanha estava viva, que ela observava, que ela respirava. A patrulha continuou avançando, mas a sensação de perseguição se intensificava. Os homens começaram a ouvir estalos na neve, como se algo pesado estivesse caminhando ao lado deles, mas invisível. Às vezes, o som vinha da esquerda. Às vezes, da direita. Às vezes de trás, nunca da frente. Nunca onde eles pudessem ver. Em determinado ponto, um soldado caiu de joelhos, tomado por pânico. Ele dizia que algo havia tocado seu ombro. Algo gelado, áspero, como uma mão que não era humana. Os outros o levantaram, mas ninguém viu nada. Apenas a escuridão, profunda e silenciosa. A patrulha decidiu retornar, mas o caminho de volta parecia mais longo, mês e tortuoso, como se a montanha estivesse mudando ao redor deles. A neblina parecia guiá-los para longe, não para perto. E segundo alguns relatos, era possível ouvir risadas baixas, abafadas, vindas de algum ponto entre as árvores. Quando finalmente chegaram ao acampamento, exaustos e abalados, perceberam que algo ainda os acompanhava. Durante horas, soldados que ficaram de guarda afirmaram ouvir passos circulando ao redor das barracas. Passos lentos, arrastados, que nunca se aproximavam o suficiente para serem vistos. Apenas ouvidos. Aquela noite ficou marcada como a Sexta-feira 13 da FIMB. Não houve combate, não houve tiros, não houve inimigos visíveis, mas muitos soldados afirmam que foi a noite mais aterrorizante de suas vidas. Uma noite em que a guerra pareceu pequena diante do que caminhava entre as sombras dos Apeninos. Alguns veteranos, décadas depois, ainda evitam falar sobre o assunto. Dizem que não era medo de alemães, não era medo da morte. Era medo de algo que não deveria existir, algo que não pertencia ao mundo dos vivos. Algo que caminhava entre as árvores, seguindo-os, observando-os, esperando. Os Apeninos são antigos. Montanhas que guardam histórias muito mais velhas que a guerra. Histórias de espíritos, de criaturas, de presenças que habitam a escuridão. E naquela noite, os soldados brasileiros sentiram que não estavam apenas enfrentando o exército inimigo, mas algo que pertence àquele lugar.
algo que não gostava de intrusos. A guerra tem seus horrores, mas às vezes o que assombra os soldados não vem do inimigo. Vem da própria noite, do silêncio, do frio e de algo que se move onde a luz não alcança. Se você gosta de histórias reais, misteriosas e sombrias como esta, inscreva-se no Dossiê Sombrio. Curta, comente e compartilhe, para que mais pessoas conheçam os relatos esquecidos da FIB na Segunda Guerra Mundial. E me diga, você acredita que a guerra pode despertar coisas que não deveriam ser vistas?